Sejam bem-vindos ao Casca de Nós. Eu sou o Fred e estou na busca de conseguir 1000 inscritos nesse canal. Então, se você não é inscrito, se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve para não perder as próximas reviews de One Piece, assim como recomendações e análises de outras obras, mangás, animes, videogames e afins. E este capítulo demonstra o que acontece quando tu dá um mês de preparo ao Oda. Pois começamos o capítulo com a revelação de que as duas sombras que invadiram Whole Cake era sim Aokiji e Augur. E vemos que a Purin está ali. Aparentemente, o Oda planejou toda essa sequência para que a revelação de que a Purin foi sequestrada caísse exatamente no mesmo capítulo que a Purin aparece no capítulo. Então, apesar de já sabermos que a Purin foi sequestrada, toda essa cena foi para mostrar que ela está no navio do Barba Negra. E o capítulo já abre com o confronto entre LOL, os Piratas do Coração, e Barba Negra. E quero apontar que ele abre com um layout de página deveras interessante. Vemos ali o Strong, o Pegasus, voando pela página, numa página em branco, né, dando um destaque bem maior no Barba Negra. Logo abaixo nós temos a reação do LOL com os Piratas do LOL. E todo esse layout é para dar um dinamismo à cena, aos acontecimentos. E o LOL não espera, já despertando a sua fruta com o Rirum, fazendo um room à distância, cortando o cavalo ao meio. E é interessante ver que o Barba Negra fica surpreso com essa habilidade, né? Dizendo que ele não sabia que o LOL conseguia criar rooms, né? Criar sua área de efeito fora, afastado dele. Outra coisa que eu quero apontar é que o LOL não utilizou esta técnica no próprio Barba Negra, utilizando no cavalo, indicando para mim que o Barba Negra tem hack suficiente para contornar os poderes do LOL. Mas o Barba Negra não para por aí, ele reage com a sua Gura Gura no Mi. Ele reage causando um terremoto. Mas ao fazer o terremoto, é uma cena afastada, justamente para dar o respiro. Ele está com o controle. E dá pra ver que os Piratas do Barba Negra não estavam preparados para esse confronto, porque eles ficam bem confusos com o que está acontecendo. Mesmo a tripulação do LOL não conseguindo acompanhar o combate, né, estando totalmente expostos ao poder do terremoto do Barba Negra. Mas é interessante ver como os Piratas do LoL, né, os Piratas do Coração, trabalham em equipe. Eles são extremamente coordenados. Capítulo passado parecia que os Piratas do Barba Negra conseguiam se coordenar muito melhor. Porém, vemos que subestimamos a capacidade dos Piratas do Coração de suportar, né, de dar suporte ao LoL, ao seu capitão. É até engraçado de ver isso, porque geralmente o LoL fica na posição de suporte, né, dando suporte ali ao Luffy, ao Kid, pelo menos lá em Onigashima. Mas aqui é o contrário. O LoL é o cara que vai dar os maiores hits, né, o maior dano ao seu adversário, e a sua tripulação acoberta o LoL, defendendo ele, apontando quando tem um sniper, cercando o inimigo e atacando o inimigo por trás. Então, muito legal do Oda de demonstrar toda essa coordenação dos piratas, né? Que eles receberam um treinamento especial no North Blue, né? Nas águas geladas do North Blue. Inclusive, essa tática deles de tentar afundar o navio me lembrou muito Arlong, né? O arco do Arlong. Porém, sabemos que eles não são tritões, eles são humanos. Então, é claro que eles não são comparáveis aos tritões, mas eles sim fazem um bom trabalho de tentar afundar aquela jangada, né, do Barba Negra. E aí já vemos LOL ativando o seu Kurum, pegando Barba Negra desprevenido, porque mais uma vez ele não entende esses poderes do LoL, ele não consegue entender o despertar da fruta do LoL, recebendo dano internamente e conhecendo o poder da fruta dele, não sabemos se o Kurum acabou contornando o poder da fruta, ou seja, ele recebeu o dano interno, mas esse dano interno não foi amplificado por causa do hack ou por causa do efeito da fruta do LoL, ou se ele recebeu sim o dobro do dano, como a fruta dele absorve o dano, né? Mas definitivamente foi um golpe fatal pro Barba Negra. E aí nós vemos como os Piratas do Barba Negra conseguem ficar em dois lugares ao mesmo tempo. É claro que eles conseguem. Afinal, eles têm o sniper que teleporta, então capítulo passado, né, eu fiquei essa teoria, como é que
né, como isso funciona, que o Oda cuida disso, e eu nem me toquei que eles poderiam se teleportar. Aí entra aquela dúvida, será que ele consegue teleportar grande número de gente ou objetos muito grandes como um navio? Ou será que é só uma pessoa? Porque até aqui ele mostrou teleportando apenas uma única pessoa por vez. E outra coisa que é interessante ver nessa habilidade dele é que ele teve que se teleportar pro Barba Negra para teleportar o Barba Negra. Então, provavelmente para teleportar os outros, ele precise tocar neles, precisa haver um contato físico, ou pelo menos estar próximo a ele. Afinal, essa fruta tem que ter algum tipo de limitação, porque se não tiver alguma limitação, ela é extremamente OP. E aí entra aquilo que eu falei no início do vídeo, né, dele coincidir a história de capa da Purin sendo raptada para ela aparecendo no capítulo aprisionada no navio do Barba Negra. E aqui ela diz algo bem estranho. Eu até cheguei a ler o original em japonês para ver se não foi um erro de tradução, para ver se não havia um duplo sentido no que ela quis dizer ali, né? Mas ela realmente diz isso, que se a Big Mom estiver viva, ela irá acabar com os piratas do Barba Negra. Então, há a dúvida de, será que ela está viva? Porque parece que há essa dúvida nos piratas da Big Mom. Parece que eles ainda não estão 100% acreditando que a Big Mom morreu. Então tem aquela dúvida, será que ela morreu mesmo? Ou será que ela está apenas descansando ou tendo problemas para retornar? Ou ferida demais para conseguir retornar? Não sabemos, o que sabemos é que Pluton está debaixo de Wano e Kaido e Big Mom estão debaixo de Wano. Eu duvido que o Oda simplesmente vai descartar esses dois personagens, eu não acho que ele matou eles ainda, eu não estou 100% convencido disso, mas a realidade é que parece que pro resto do mundo, Kid e LOL mataram a Big Mom enquanto o Luffy matou o Kaido. E a batalha do LOL versus Barba Negra intensifica. Mas sinceramente, o Oda ter cortado justamente quando ele usa o Cruzo, né, o Barba Negra usando a fruta da escuridão dele, me faz acreditar que isso é um Ace 2.0, por assim dizer, em que o LoL vai se dar muito mal. Porque diferente do hack, em que o hack de uma pessoa precisa sobressair o hack do outro para cancelar o poder da fruta, a fruta das trevas não faz isso. A fruta das trevas cancela independentemente do hack do outro. Então, esse que eu acho que é o segredo da fruta do Barba Negra. E porque ele a considera a mais forte de todas. Porque ela, a fruta, sobressai sobre o hack. E se esse realmente for o segredo da fruta do Barba Negra, Shanks está encrencado. Apesar de ser meio caótico esse corte, né, abrupto da batalha do LoL e do Barba Negra, pra então Marineford com o Akainu simplesmente dizendo, ser almirante de frota é bem frustrante. Eu não sei o que o Oda quis plantar aqui, mas me pareceu muito jogado, sabe? Tipo, ele precisava mostrar o Akainu, ou... Eu nem sei o que o Akainu está fazendo nesse capítulo. Ele corta logo em seguida para o centro narrativo dos nossos protagonistas, onde vemos que tudo foi resolvido graças ao poder da Bonnie de envelhecer e rejuvenescer as pessoas, né? No caso, ela envelheceu o Luffy e o Chopper e rejuvenesceu o Jinbei. E quero apontar aqui que estou 100% apaixonado pelo Jinbei criança. Óbvio que não nesse sentido. Mas realmente, o Jinbei interagindo com o Chapéu de Palha, ele tá se tornando um dos meus Chapéus de Palha favorito. Atualmente é o Chopper. O meu Chapéu de Palha favorito é o Chopper. Mas o Jinbei tá aqui, ó. O Jinbei tá quase passando o Chopper, tá ali empatado assim. E o Oda ainda botou um easter egg nesse quadro, que foi o Luffy velho. E o mais interessante é que ele especifica que é Luffy de um certo futuro. Ele não especifica qual futuro é, ele simplesmente diz que é de um certo futuro. Eu vi que teve alguns scans que colocou que é o futuro que deu errado. Mas eu tenho que reforçar aqui que o Oda não especificou de qual futuro esse Luffy de 70 anos é. Podemos deduzir que é o futuro que deu errado pelo design do personagem, porque se a gente for olhar o Luffy do futuro que deu certo com o Luffy do futuro que deu errado, ele claramente, fisicamente, se parece muito mais com o futuro que deu errado. Mas não podemos ter certeza disso. E como o poder da Bonnie funciona envelhecendo a pessoa, será que o caminho que o Luffy está fazendo, será que o Oda quis dizer é que se a história continuar do jeito que está, as coisas vão dar
errado? E o Jimmy falando aquilo que eu estava dizendo no capítulo passado, né, nas minhas análises, e daquilo que eu tinha dúvida desde Thriller Bark, né, que o Kuma é conhecido como o tirano. E aparentemente a imagem dele para o resto do mundo é de um rei maligno, que ele foi deposto por uma revolução. O que é estranho, pois ele faz parte dos revolucionários. Então essa história definitivamente está muito, muito mal contada. E eu fico imaginando, será que ele na real abandonou sua coroa e por ter abandonado o governo mundial, isso iria fazer com que o governo mundial parecesse mais fraco e aí eles modificaram a história para a população se revoltou contra ele? E nos é largado essa bomba de que o Kuma pertence a uma raça especial e que ele já tinha uma força sobre-humana, uma força acima da de um ser humano comum. E aí entra na dúvida, será que a Bonnie também tem essa força física acima do normal? E é isso que faz dela um dos membros da pior geração, de uma pirata terrível? E dá pra reparar que o Oda está se divertindo muito demonstrando as invenções do Vegapunk durante esse arco, né? Porque nós temos esse diálogo expositivo bem pesado e os personagens precisam estar fazendo alguma coisa, né? Porque senão ia ser só rosto, personagem fala, rosto, personagem falando, rosto, personagem falando, rosto, personagem falando. O equivalente do plano e contraplano do cinema, né? Então, fazer os personagens fazer alguma coisa enquanto estão fazendo exposição de lore, de informações, é legal botar eles fazendo alguma coisa, né? E aqui nós vemos a Bonnie utilizando um sabre de luz, fazendo referência a Star Wars, né? Eu imagino que esse arco de Egghead vai fazer muita referência a outros filmes de ficção científica, a séries, livros, outros filmes. E eu mal posso esperar para ver o que o Oda tem em mente para colocar. Ainda mais que ele teve um mês de preparo. Ao mesmo tempo que parece que esse arco, ou esses últimos, principalmente esse capítulo mais específico, parece que o Oda fez enquanto estava bem horny. Que aí nós temos esse quadro um tanto estranho da Bonnie mostrando tanto a bunda quanto o peito, que é bem comum em quadrinhos americanos, né? De tentar fazer a personagem com contorcionismo, assim, de mostrar tanto a bunda quanto o peito dela. E nós vemos isso também nas páginas mais pra frente com a Nami e a Robin. Mas antes, nós vemos o pessoal que estava com a Vegapunk 2, Lilith, se eu não me engano, eu tenho que lembrar o nome dessas personagens, eu tenho um problema de lembrar nomes. Eles voando e ela diz que é uma junção de propulsão com tecnologia antigravitacional. E é foda ver o Frank ficando totalmente louco, tipo, meu Deus, isso não estava na sua pesquisa. Dá pra ver que ele vai sair tunado desse arco. E é muito bom ver o Frank se divertindo nas nuvens, que tem a mesma composição das nuvens de Skypiea, né? E que Vegapunk consegue recriar a densidade, né, e as propriedades das nuvens de Skypiea, né, das ilhas do céu. O Frank até lhe comenta ali que ele não tinha ido para a Ilha do Céu e que é extremamente divertido. Então, isso me fez querer ver o Frank em Skypiea, né, em alguma ilha do céu. Mas aí cortamos para aquela página em que eu tinha comentado antes, né, da Nami e da Robin, em que eles trocam de roupa, porque, de novo, é regra, nova ilha, novo conjunto de roupas, para fazer a cabeça dos cosplayers pirar. E eu admito, pessoalmente, eu não gostei tanto assim dessas roupas. O Frank tá ótimo, o Frank tá sensacional, com o cabelo dele em forma de corda, né, pra dar corda, como se fosse um brinquedinho. O Sop tá legal, mas o Sanji, a Nami e o Robin, eu fiquei meio assim. A Nami até faz sentido ela ter menos roupa, mas ela usar um roupão só pra então ter um biquíni ali, me fez ficar meio assim, tipo, que roupa é essa, sabe? Nem um pouco fashion, nem um pouco chique. Tá meio chinelão essa roupa. E a Robin não combina. A Robin, sendo uma personagem que gosta muito de fashion e é um... O Oda, ele geralmente tem um cuidado especial em vestir a Robin, né? Geralmente são roupas mais da moda e de um estilo mais específico. Dá pra ver ele tentando manter esse estilo com o preto, mas aquele biquíni não combinou muito. O biquíni com um casaco, sabe? Achei estranho. Mas eu também acho que isso foi pra... Essa estranheza foi pra tentar criar aquela ideia de que são roupas do futuro, né? Então no futuro as pessoas vão se vestir deste jeito. Realmente gerou uma estranheza. Então neste exato momento, recém ter lido o capítulo, não gostei. Vamos ver se no final do arco eu vá curtir, se eu vou mudar de opinião, mas
por enquanto, eu não gostei muito do design de roupas dessa ilha. O Sanji, inclusive, já tinha vestido uma outra camisa havaiana, né, com florida, e essa não combinou tanto, eu acho que ficou esquisita, principalmente com o short preto. Eu entendo que o Oda quis criar uma área negativa ali, uma área mais escura, para destacar o personagem em certos momentos. Mas eu não acho que funcionou tão bem assim. Talvez com cores fique melhor. E aí o capítulo termina com a revelação de que Vegapunk número 1, Shaka, se eu não me engano, é um membro do Daft Punk. Ao menos é uma homenagem. Eu até tinha visto uma thread no Twitter sobre a relação do Daft Punk com One Piece, muito interessante. Deixar o link na descrição caso vocês tenham interesse de ver. Mas resumindo aqui, Daft Punk, lá pelos anos 2001, mais ou menos, começou a fazer um filme em animação, e quem animou este filme foi a Toei. Então, o Oda, indiretamente, teve contato com o Daft Punk. E não duvido que ele curta as músicas do Daft Punk. Sendo que quando o filme foi lançado, mais ou menos alguns anos depois, o Oda soltou o nome do Dr. Vegapunk, né? Então, provavelmente durante essa produção do filme, o Oda ganhou um interesse a mais nos Daft Punks e resolveu homenagear eles com o Dr. Vegapunk. Mas dá pra ver que ele não é idiota. Ele sabe que o governo mundial está indo assassinar ele. E ele menciona o nome do Dragon, reforçando ainda mais a teoria de que ele faz parte dos revolucionários. E o fato dele ter chamado o Kuma por sua força e por ser uma raça especial, talvez seja apenas uma desculpa para tentar salvar o seu colega. Talvez fosse isso ou morte. Mas essa questão, infelizmente, vai ter que ficar para a outra semana, porque a próxima teremos uma pausa. Mas não se preocupe, porque teremos um vídeo especial semana que vem. Eu tenho alguns anúncios a fazer no vídeo da próxima segunda-feira. Então, se inscreve aí para não perder esses anúncios, para não perder mais reviews e não perder os próximos vídeos aqui do Casca de Nós. Lembrando também que eu tenho meu próprio quadrinho, né, o meu servidor do Discord, todos os links na descrição, e eu quero saber o que você achou deste capítulo. Quais são as suas teorias para o futuro? Mas principalmente, o que vocês acharam do visual novo do Chapéu de Palha? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler cada uma das suas respostas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e lembrem-se, as árvores somos nós.